Existem histórias que o tempo não apaga, histórias que foram registradas, página por página, letra por letra. Hoje, voltamos às raízes para reviver o único impresso do Piauí, o jornal O Dia. Em cada folha amarelada, o tempo deixou sua marca. Cada linha, uma testemunha do que fomos. Mas a história não está apenas no passado. Ela ainda respira por aqui. Entre vozes, telas e toques apressados, ainda ecoa a memória do impresso. Porque o que foi escrito com verdade não se apaga. Continua vivo, nas mãos, nos olhos e nas palavras de quem ainda acredita no jornalismo. Hoje, a notícia é instantânea, mas houve um tempo em que cada página era esperada, lida e guardada. O impresso deixou marcas, sim, que o digital não consegue substituir, principalmente com relação à efemeridade. O que a gente tem no digital é muito efêmero, é muito editável, é uma coisa que é muito transitória. A internet é muito rápida e por isso as informações acabam se perdendo também mais facilmente. Uma coisa que no impresso é conservada. A gente vê no jornal impresso não só o relato do dia a dia, mas também um documento. O que a gente escreve ali fica documentado, entra para a história. Eu costumo dizer que os jornalistas que trabalham no impresso, eles são historiadores do presente. Então, sim, o impresso deixa marcas que o digital não consegue no sentido de conservar e preservar a informação para que ela dure mais tempo e possa ser acessada futuramente por próximas gerações. Olha, eu estou aqui há mais de 27 anos e a memória que eu sempre levo comigo é a esperteza e o desprendimento que o repórter tinha na época para fazer uma matéria, para desempenhar uma boa pauta. Então, para mim, isso ficou marcado até hoje pelo desprendimento, porque a gente, quando trabalhava, a gente trabalhava muito mais, eu diria assim, pode ser uma coisa piega, mas muito mais com o coração do que pensando em salário no final do mês. Essa, para mim, é uma das memórias que eu tenho do jornal, é esse trabalho de desprendimento e realmente de gostar de fazer o que se estava executando naquele momento. A importância, eu acredito que seja por dois fatores. Primeiro, a credibilidade, né? Porque o jornal impresso, ele tem a questão da apuração, ela ser mais elaborada, ser mais demorada. A gente demora o dia inteiro procurando o que é a informação que tem maior interesse público, né, para os nossos assinantes, para no outro dia dar aquela informação mais completa. Além disso, a gente tem também o aspecto histórico, né? No impresso, eu acho que no mundo hoje em dia que a gente pede tanta informação nas redes sociais, no online, no impresso a gente tem a garantia de que esses fatos vão ficar registrados para a história. Tanto que aqui no nosso arquivo, se você for pesquisar, você encontra o registro da chegada do homem à Lua, da inauguração do Albertão, do impeachment do Collor e tantos outros fatos históricos, não só do nosso estado, mas do Brasil e do mundo, que estão registrados na página do nosso jornal, e eu acredito que é por isso que a gente precisa manter o impresso.
Hoje, o Jornal Dia é o único impresso aqui do Piauí e isso traz uma responsabilidade muito grande para quem trabalha com a escrita das reportagens, né? Então, eu acredito que além dessa responsabilidade grande de fazer uma apuração com credibilidade, de buscar trazer informações para os nossos leitores que se mantêm firmes ali, a gente tem uma base de leitores bem diversificadas. Além de tudo isso, é preciso a gente buscar pautas relevantes, sempre buscar trazer diversidade para dentro das reportagens que a gente trabalha e manter essa credibilidade que o Jornal Impresso construiu durante esses últimos 70 anos. Primeiramente, acredito que uma palavra não dá para a gente descrever a história de mais de 70 anos do jornal impresso, né? Mas eu descreveria como tradição, credibilidade, resiliência e resistência. O fato do jornal O Dia ser o único impresso a circular no Piauí nos dias atuais caracteriza muito a resiliência que é manter viva essa história. Cada parede, cada corredor, que escreve a história de quem escreveu e ainda escreve a manchete que está presente na casa de cada um dos piauienses. O Jornal Dia ele foi o primeiro jornal impresso do estado do Piauí a ser publicado diariamente. Então ele acaba sendo um exponencial para quem vai fazer pesquisa, que consegue achar todos os arquivos do que o jornal publicou nesses últimos anos, nessas últimas décadas no estado. Ele também tem o caderno Torquato Neto, onde leva o nome do Torquato Neto, que foi um dos criadores do tropicalismo no Brasil, junto com Caetano Veloso, Jardim Macalé, Tom Zé. E dentro do caderno se mostra o que se tem de melhor na cultura do Piauí, expondo tudo de melhor que a cultura do Piauí pode levar. O maior desafio é garantir a formação de novos leitores, principalmente a geração que nasceu no ambiente digital, os nativos digitais, tem muita dificuldade de ser atraído por textos longos, textos mais interpretativos e mais densos. Por isso, a necessidade da gente buscar esses novos leitores, seja através das mídias digitais ou mesmo da televisão, para que o jornal impresso continue vivo. O jornal físico, apesar da crescente da mídia digital, o jornal ainda desempenha um papel importante, né, para o público, né, um papel porque você tem um contato com o papel, né, você lê o jornal, pega no jornal, e além da credibilidade que a imprensa impressa detém ainda como meio de comunicação. O jornal físico, além disso, ele desempenha um papel importante na sociedade, até porque muitas das pessoas não têm acesso à internet, aos dispositivos eletrônicos. E o jornal ainda, ele é um formador de cidadãos críticos, né? A pessoa lê os conteúdos, ele faz nessa leitura ele tem a oportunidade de fazer ter sua visão crítica sobre aquele assunto que ele está lendo. Então o jornal físico tem essa importância no momento atual, apesar das mídias digitais. Bom, é muito importante, né? Porque ali vai levar um pouco do trabalho da gente e vai que algum tempo a gente vai procurar aquele jornal com as informações de certo momento que aconteceu, como recentemente a morte do Papa. Vamos caçar em outro momento e a gente vai encontrar lá, e é muito gratificante fazer parte, né, desse projeto que é o Jornal Dia, de carregar esse nome com as matérias e tudo, organizar os textos, as fotos, é muito gratificante para a gente. Bom, acho que a história da comunicação do Piauí passa necessariamente pelo jornal impresso, né? Aqui no estado do Piauí, é um estado que teve uma tradição muito forte de impressos, né, que ajudaram a contar muitos momentos importantes da nossa história. E eu cito, por exemplo, o Jornal Dia. São 74 anos de trajetória. É o único jornal impresso hoje
em atividade no estado do Piauí, e que, se você pegar o acervo desses 74 anos, vários momentos importantes e marcantes da nossa história foram contados aqui nas páginas do Jornal Dia. E hoje, todo esse acervo ele serve de material histórico, documental, material para pesquisadores, historiadores, pessoas que querem conhecer um pouco da história do Piauí. Então é fundamental a existência do jornalismo impresso, do jornal impresso, e aqui do Jornal Dia para ajudar a contar a história do estado do Piauí. Nós temos episódios marcantes, desde momentos do período militar, fatos marcantes do Piauí, como a popular Barca do Saulo na década de 80, o processo de redemocratização aqui no estado do Piauí também foi contado pelas páginas do Jornal Dia. Então é muito importante esse acervo e ter em mãos, né, de forma física, em um mundo tão digital, em um mundo tão virtual. A existência de um jornal impresso é importante para manter uma tradição do jornalismo que faz parte da nossa história, né? Contar um pouco dessa história e ter em mãos, porque hoje a nossa geração, principalmente, é acostumada a utilizar o celular, os meios eletrônicos, o tablet, enfim, mas é diferente você ter em mãos o jornal impresso, ter em mãos esse material e ter como fonte de consulta, como é o caso aqui do jornal O Dia. As máquinas ainda respiram, rodam firmes, ritmadas, como quem sabe que carrega mais que papel, carrega memória. Em meio a um mundo cada vez mais digital, o impresso resiste, não como relíquia, mas como presença. A tinta ainda corre, o cheiro da impressão fresca ainda enche o ar. Cada folha que nasce dessas engrenagens é um gesto de permanência, de fé na palavra impressa. Nos corredores do tempo, o jornal O Dia segue em frente, alimentando por histórias, mantido por mãos que acreditam no valor da verdade registrada. O acervo preserva o passado, as máquinas imprimem o presente, e juntos, passado e presente se unem, para lembrar que enquanto houver alguém disposto a contar, haverá sempre uma página a ser virada. O papel ainda na memória. A tinta que conta a história. E a essência presente na casa de cada um dos piauienses.